Jardim treina pesado com o elenco do Cruzeiro e fica focado na base do sub-20, o cria da casa, onde amassaram o Fortaleza. Jardim foi até lá para ver o jogo entre Fortaleza e os cria do Cruzeiro. E o que ele viu foi um absurdo. Ele ficou admirado e com isso poderá usar muito os jogadores da base, sendo que poderá lapidar e colocar no momento certo para eles mostrar o futebol. Teremos essa notícia e outras mais. Bora lá conferir, mas antes disso, você que acabou de chegar aqui e não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e comente. Eduardo, você tem um motivo, quero saber se é motivo ou não para comemorar, e você ali no noataque.com.br pode acompanhar essa notícia e essa manchete. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho o resultado, os gols dessa partida. Cruzeiro é, entre aspas, ajudado por clube de Série C, o Retrô, gente, que pode colocar na sequência, venceu o Atlético Goianiense nos pênaltis na Copa do Brasil. O Cruzeiro corria o risco de ir para o pote 2 do sorteio, que é o pote considerado mais fraco, vamos falar assim. E aí ele poderia enfrentar times de maior expressão aí no futebol, que poderia complicar a vida de todas as equipes, né? Não só do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, com a vitória do Retrô, ele permanece no pote 1, que é considerado o pote mais forte da Copa do Brasil. Ou seja, não corre o risco de enfrentar esses times também considerados mais fortes. A gente sabe que Copa do Brasil pega muita gente de surpresa, mas não corre o risco de enfrentar na próxima fase aí, devido aos sorteios, né, Hugão? Olhando pelo outro lado, os times também que ficariam no pote 1, o Cruzeiro permaneceu no pote 1, também estavam preocupados na condição de pegar um Cruzeiro nessa condição. O que ajudou o Cruzeiro foi a campanha do Cruzeiro o ano passado no Campeonato Brasileiro, que permitiu que ele não tivesse esses primeiros confrontos traiçoeiros na Copa do Brasil. Todo grande clube tem um trauminha aí nessa situação. Salvo engano, em 2020 ou 21, acho que 21, o CRB elimina o Palmeiras do campeonato da Copa do Brasil. Elimina o Palmeiras. E o Palmeiras vai bater campeão de uma Libertadores e depois chega a bater também na final de um Mundial. Ou é eliminado, não estou lembrando agora se é 20 ou 21. É 2020. É 2020. logo que o Abel Ferreira chega. Porque ele é eliminado pelo CRB e pedem a saída dele por causa dessa derrota, não teve um negócio 2021 assim? Ele foi campeão, foi que ele passou em cima do América. Então foi isso. Então o que acontece é mais ou menos uma situação dessa. Agora, para você querer ir numa competição dessa e ser campeão, tanto importa pote 1, pote 2, pote 325, onde você estiver, você tem que encarar quem vier de frente para você. Mas a CBF, Hugão, não é o Fael que está falando. A CBF hoje coloca o Atlético Goianiense acima do Cruzeiro. Então você tem que secar o Atlético Goianiense, tem que secar essas equipes. Por quê? Não adianta ficar bravo comigo. Segundo a CBF, esses times hoje estão num patamar acima do Cruzeiro. Bom, esse é o posicionamento do Fael. Não tem um posicionamento da CBF em relação a isso. Até porque é uma estrutura e uma organização de uma competição da qual o Cruzeiro já estava classificado para a próxima fase, e você, por brigar por um não rebaixamento ano passado, teve que enfrentar duas rodadas aí da Copa do Brasil, duas fases da Copa do Brasil, passando aperto pelo Tocantinópolis e muito preocupado com o Manaus ainda. Não, Gão, o que eu tô falando assim, vocês já foram grande um dia, mas não conseguiram continuar grande. Então não é o Fael, é a CBF. Eu entrei na fase inicial e quando cheguei com todo mundo ali, eu estava no pote 1. Já vocês, pelo ranking da CBF, hoje é um time mais de categoria de segunda, terceira divisão. Tem que torcer pro Retrô. Não fiquem bravos comigo, gente. É a CBF quem tá falando, o Gão está bravo comigo. Finalizando o debate, não tô nem um pouco bravo, mas eu acho que para você ter uma tradição numa Copa do Brasil, da qual eu sou o maior campeão, bastava só você ganhar outras 4 edições, o que você não fez na sua história e ficou 50 anos em jejum querendo ganhar o título e não ganhou. Título nem superou o Cruzeiro nesse aspecto. Pote 1, pote 2, pote 325, o Cruzeiro continua o maior campeão da Copa do Brasil. Quem estiver no pote 1 enfrentar o Cruzeiro, se ficasse no pote 2, ia ficar preocupado, porque você sabe que aqui o negócio é embaçado. Do Campeonato Brasileiro Sub-20, Hugão, o Cruzeiro goleou o Fortaleza. E pegou uma equipe forte, viu, Bel? Porque a equipe do Fortaleza é uma equipe bem estruturada. O Vojvoda, que está lá há algum tempo, ele observa bem esses meninos aí do Sub-20. O Cruzeiro se mostra realmente um dos grandes clubes aí, realmente, nesses jogadores que estão se formando nesse momento. E a minha grande questão é, esses jogadores serão usados pelo Léo Jardim?
tem que ser usado. Essa garotada tem que ser usada. No ano passado, por exemplo, o Cruzeiro chega à final da Taça São Paulo Futebol Júnior e, mediante ao que foi apresentado, chega também na final, se não me engano, do Brasileiro, junto com o Palmeiras, contra o Palmeiras. Jogo esse que eu fiz a cobertura, inclusive, era em Independência. E eu vi muito pouco desses jogadores sendo aproveitados. Pelo contrário, eu vi alguns jogadores sendo dispensados, como foi o caso do Joseph, por exemplo, que agora está lá no América, e acho que poderia ser mais aproveitado aqui no Cruzeiro. Então, que o Léo Jardim possa ter o olhar inclinado para as categorias de base do Cruzeiro, porque é aquilo que eu estou falando. Está na hora do Cruzeiro começar a formar pelo menos 4 ou 5 grandes jogadores. E talento na base tem, inclusive no Sub-17. Vamos ver como é que está a avaliação do técnico celeste. O português chegou com moral, com dono. E eu tenho muita confiança, nossa diretoria, que nós fizemos a melhor escolha que poderia. Pouco mais de um mês da apresentação oficial no clube, Leonardo Jardim comandou a equipe só 3 vezes. Ainda não viu muita coisa do time em campo, até porque logo na última partida, eliminação no estadual. Como a estreia no Brasileiro ainda está longe, o treinador tem exigido bastante nas atividades na Toca da Raposa 2. Essa semana, por exemplo, ele pediu treino em 2 períodos na quarta-feira, às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde. O time ainda já fez 2 jogos treino, contra o Sub-20 e contra o Boston City de Manhuaçu. E ainda tem outros 3 pela frente até a primeira rodada no Brasileiro contra o Mirassol. Sinceramente, não era uma pausa que a gente queria, né? Mais do que nunca a gente queria muito estar nessa final. A gente sabia da importância desse título aqui para o Cruzeiro, de estar disputando essa final. Mas infelizmente a gente perdeu. Eu vejo poucas coisas positivas, né? Mas uma delas é esse tempo que a gente vai ter com o nosso treinador, que ele chegou há pouco, então a gente vai ter aí mais de um mês com ele. Vai dar para ele conhecer cada vez mais o nosso grupo, cada jogador individualmente. E os trabalhos do Jardim não param só com o grupo profissional. Ele está de olho também na base. Até acompanhou a goleada contra o Fortaleza pelo Brasileiro Sub-20 por 4-1. E fez um pedido especial ao Pedro Lourenço. Primeira semana ele já pediu o Sub-20 lá para a Toca, 2, nós já subimos. Então ele está acompanhando dia a dia os jogadores, né? Acompanhando os nossos jogadores que estão emprestados também, que é um trabalho que tem que ser feito e ele está dedicado a isso. Então nós estamos muito esperançosos. Por falar no Pedro, ele está acompanhando de perto os trabalhos do técnico e tem se impressionado. Para nós é novo, né, o Jardim, e nós estamos muito felizes com o trabalho dele. Quer dizer, ele está fazendo uma pré-temporada, né, e muito trabalho. É um técnico assim, que a gente não está acostumado com os hábitos técnicos daqui do Brasil. Ele faz um trabalho bem diferente dos nossos técnicos aqui, trabalha todos os jogadores com muita dedicação, com um método bem avançado. Que bom que o Sub-20, na verdade há algum tempo o Sub-20 do Cruzeiro já treinava na Toca da Raposa 1, né? Na Toca da Raposa 2, desculpem. O Jardim, o que ele fez? Nesse tempo agora em que o Cruzeiro, infelizmente, não se classificou para a final, o que acontece? Ele monitorou jogador individualmente. Muitos ficaram até preocupados pelo físico do Matheus Pereira. Ontem a gente comentaria aqui no programa. Resolvi para comentar hoje. Eu não sou fisiologista, eu não sou médico. É notório que realmente ele perdeu massa muscular. Em algumas imagens ele aparece muito magro, mas eu acho que isso é uma questão. Quem tem que comentar são os médicos do Cruzeiro, especificando e analisando o perfil de cada jogador. E espero que recuperem o futebol do Matheus Pereira. Então, individualmente, eles monitoraram isso, por isso o Lautaro está fazendo um trabalho à parte, estão tendo uma atenção especial com o retorno do Japa, estão tendo uma atenção especial para esse retorno do Dineno. Então, a gente fica observando e espera que o Cruzeiro tenha um melhor rendimento de condicionamento físico. Porque muita coisa que eu via era a ausência de qualidade e também aquela mania do antigo treinador. Da bola chegar no lateral, recuar para o zagueiro, chega no volante, recua para o goleiro e a bola não saía para fazer essa transição e chegar na frente no setor ofensivo. Agora com força física, porque cada jogador foi mapeado individualmente para poder fazer um trabalho físico específico. E com a qualidade que o Leonardo Jardim exige e que a gente viu no jogo com o América, o time sendo mais ofensivo, eu acho que o Cruzeiro tem tudo para dar certo. Um e outro caminham juntos. Reforços celestes. Olha, o tempo para nós foi bom devido a sair do campeonato, péssimo, né, ter saído do campeonato, mas por outro motivo foi bom para ele avaliar os nossos jogadores.
E ele pediu um jogador agressivo, que joga para os dois lados, é o que nós trouxemos. E o pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá. Como ele disse, presidente, eu estou aqui, não é para dar prejuízo para o clube, nós temos que tentar equalizar o clube, não dar prejuízo, tirar jogador e trazer jogador. Então, preciso de avaliar melhor os jogadores e aí nós vamos ter o elenco, o que eu preciso, o que acho que não vai aguentar para a gente ter um segundo semestre forte para ver se a gente não falha igual falhamos no ano passado. Tivemos os últimos 3 meses e ganhamos em 10 partidas, ganhamos 2 partidas, né? Então, isso foi muito ruim para nós. Pedro Lourenço e Cruzeiro, quando comenta sobre um, comenta também sobre outro especificamente, porque inclusive o seu ex-presidente lá, o Calil, falou que está bem preocupado com o Pedro Lourenço agora ser o presidente do Cruzeiro. A respeito do que ele disse do Leonardo Jardim, essa também é a minha expectativa, viu, Pedrinho? Que ele possa fazer a leitura dos jogadores, como ele já fez recentemente, para fazer esse mapeamento do que aconteceu, principalmente recuperar jogadores como o Cássio, recuperar jogadores, por exemplo, como o Marlon, como o William, como o Matheus Pereira, porque tem jogadores ali no time do Cruzeiro que a gente percebe que teve uma queda de rendimento, e eu acho, e aí a opinião do Gão, apenas opinião, não informação, que essa queda de rendimento tem a ver também com o trabalho físico que não acontecia em outros momentos. E já ele, por ter uma ideia, por exemplo, desse futebol europeu, ele exige força física associada com qualidade de mapeamento individual de cada jogador. E para isso você precisa descansar, ó, soninho tranquilo, que o Gão quer ter no brasileiro. Fala aí. Os dois times estão no pote 1, que é o pote que tem as equipes melhor ranqueadas na CBF. Então, deixa eu pedir para os meus colegas, Thiago Valu, Thiago Fernandes, Alexandre Dolabella, também o Rômulo Giacomini, muito bem-vindos. Vamos analisar, então, esses adversários, olha só. Ceará ou Guarani de Bagé, poderia estar no pote 2, é porque o Guarani de Bagé hoje enfrenta o Atlético Paranaense. Tem CRB, tem Brusque, tem Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá, Novo Horizontino, Criciúma, o Botafogo da Paraíba, o Operário de Ponta Grossa, o Retrô, né, que acabou eliminando o Atlético Goianiense, Capital, Maracanã, lá do Ceará, e aí o CSA ou Tunaluso, e aí Vila Nova de Goiânia, né, de Goiás, ou Rio Branco do Espírito Santo. E aí, Rômulo, você que é o convidado do dia, o que você... tem algum adversário mais complicado aí, ou de fato estar no pote 1 é uma grande vantagem? Muito boa tarde. Muito boa tarde, André, amigos, todo mundo que está assistindo a gente aqui na Band. Prazer estar de volta aqui nos Donos da Bola e uma grata surpresa para o torcedor cruzeirense, né? Tá conseguindo classificar no pote 1 com uma certa sorte. Eu acredito que no pote 2 não há adversários que tragam tanto temor assim. Acho que passou-se o tempo de traumas com o CRB, com o CSA. Acho que o patamar do Cruzeiro é completamente diferente. Então eu acredito que o Cruzeiro se deu muito bem. Acho que porque a gente tem que pensar que a Copa do Brasil é esportiva, mas também financeira. Então se você consegue avançar enfrentando equipes piores, né, e avançando, acumulando dinheiro, então acredito que nenhum ali mete medo no Cruzeiro, não. Então é isso aí, turma. Essas foram as notícias de hoje. Até o próximo vídeo, mas se inscreva e deixe seu comentário e o seu like. Fui!